para não ter erro. Beleza, começou. Bom, seguinte, vocês estudaram essa semana nas aulas gravadas a matéria de tempo geológico e estrutura interna da Terra. Eu só vou voltar aqui a folha só para vocês verem o que está acontecendo, tá? Vocês estudaram isso daqui, ó. E foi estrutura interna da Terra na última aula gravada, para quem está seguindo a sequência bonitinha aí, tá? A divisão de acordo com critério químico, a divisão de acordo com critério físico. Quando a gente fala de tectonismo, pessoal, a gente esquece um pouco o critério químico aqui e o foco maior está no critério físico, principalmente na relação que existe entre a astenosfera e a litosfera, essas duas estruturas mais superficiais da Terra. São essas duas aqui que mais interessam para a gente agora, tá? Porque a mesosfera e os núcleos, o que acontece neles fica neles, por um motivo muito simples. Como a mesosfera é sólida, ela forma dentro da Terra meio que uma estrutura, uma capa aqui dentro, de proteção. O que está no núcleo não consegue sair, e a mesosfera não consegue interagir com as camadas que estão acima. Então, acaba sobrando para interagir e produzir consequências tectônicas, por exemplo, a relação entre a astenosfera e a litosfera, tá? Então, a gente vai dar uma abandonada no critério químico, eu vou citar ele rapidamente daqui a pouco, mas o foco maior é no estado físico, principalmente na relação entre a astenosfera e litosfera, beleza? E aí a gente pula para cá para entender a dinâmica interna da Terra. Como que essa dinâmica acontece? Eu já fiz um pedacinho do registro aqui, quem está com o registro em PDF, tá? É só dar uma olhada nele aí para já ir completando. No registro em PDF que eu montei para vocês, eu tinha colocado essas duas setas aqui, ó, para cá e para cá, sem nada escrito do lado, tá? E aí agora eu já coloquei coisa escrita, que é o seguinte, quando a gente fala em litosfera, ela é dividida de acordo com a espessura que ela tem em parte da litosfera, chamada de litosfera continental. Ela tem uma espessura em torno de 150 quilômetros, que é essa espessura que está aqui. Neste momento, nós, por exemplo, estamos sobre, eu vou fazer sem escala nenhuma aqui, tá? Nós estamos sobre a litosfera continental nesse momento. A gente está numa área de continente, beleza? Então, litosfera continental. E a porção mais fininha da litosfera, em torno de 5 quilômetros de espessura só, é o que nós chamamos de litosfera oceânica, beleza? É a parte mais fina, que é a parte coberta pelo oceano. Então, quando a gente fala em litosfera terrestre, falamos na porção continental e falamos na porção oceânica, beleza? Aí é importante lembrar, eu vou voltar a folha aqui de novo, tá? É importante lembrar que a litosfera ela é formada pela crosta terrestre e pela parte sólida do manto. Então, a litosfera ela tem basicamente duas composições químicas. Ela é cial e ela é cima. Então, ela tem silício, alumínio e magnésio, que é a composição da crosta e do manto, já que a litosfera ela é a parte sólida da crosta e do manto colado um no outro. Aí eu volto para cá, para vocês entenderem. Beleza. Então, a parte mais espessa da litosfera, que tem composição química de crosta e de manto, porque ela é a parte sólida, é a parte mais grossa. E a litosfera oceânica é a parte mais fininha. Essa litosfera da parte mais grossa, ela é basicamente formada por uma rocha chamada de granito. Beleza? Que é a rocha que compõe a crosta. Porque se eu fizer aqui ó, um tracejado, para vocês enxergarem, a gente divide essa estrutura aqui em duas partes. A parte mais profunda da litosfera é a parte sólida do manto. E a parte mais superficial da litosfera é a crosta propriamente dita, que tem composição química diferente. Então, a parte granítica da litosfera é, na verdade, a crosta terrestre. Ela é formada basicamente por silício e alumínio, que quimicamente falando é menos denso que a parte mais profunda da litosfera, que é a parte do manto sólida, que é a parte oceânica, formada basicamente de basalto, que é um magma solidificado, que é a solidificação do manto, que ela é mais densa. Mais densa porque o manto é formado por silício e magnésio. Então, repare o detalhe.
A parte superficial da litosfera, que é a parte continental, ela é formada por silício e alumínio, ela é menos densa. A parte oceânica, ela é formada por basalto, que é formado por silício e magnésio, é mais denso. Essa diferença de densidade, meu povo, é fundamental para entender os processos que envolvem placa tectônica, tá? Porque as placas tectônicas nada mais são do que os pedaços da litosfera. Placa tectônica não é um pedaço da crosta, porque a crosta é só a parte superficial. Placa tectônica é o pedaço da litosfera inteira, tá? Ela inteira quebrada. Então, uma placa tectônica, ela tem composição granítica e tem composição basáltica. Ela tem continente e ela tem oceano. E essa litosfera, ela boia na astenosfera, que tem a temperatura média mais alta. Então, enquanto a litosfera é sólida, a gente está falando de temperatura ambiente, do jeito que está hoje, por exemplo, a astenosfera, ela varia na sua grande profundidade a temperaturas próximas a 2.500 graus, na parte mais profunda da astenosfera, e na parte mais superficial, com temperaturas próximas a 600 graus Celsius. É tudo quente, tá, gente? Só que um vai ser mais quente, 2.500, o outro vai ser menos quente, em torno de 600 graus. Beleza? Só que repara o seguinte, próximo de 600 graus, a rocha, que é o estado sólido, que é a litosfera, ela começa a derreter, ela começa a fundir. Forma, então, uma zona de transição entre a litosfera e a astenosfera. Minha esposa chegou aqui agora, meu povo, ela está assistindo a aula também junto com vocês. Forma uma zona de transição entre a litosfera e a astenosfera, que é quando a litosfera começa a derreter, ela começa a fundir. Isso daqui, essa chamada transição, recebe o nome, geologicamente falando, de descontinuidade. A descontinuidade, ela nada mais é do que a transição dos estados físicos no interior da Terra. Ou seja, eu vou ter uma zona de transição da mudança do sólido, que é a litosfera, para o líquido, que é a astenosfera. Cada zona de transição dessa, galera, tem um nome, tá? Essa zona de transição aqui tem o nome do cientista que descobriu, que é um cientista ucraniano chamado de Mohovicity. É o nome do cara, então vira transição de Mohovicity. Ô, Bruno, eu tenho que saber o nome desse negócio? Não, tá? Eu só estou citando isso daqui para vocês entenderem o processo. Então, a gente vai ter uma parte sólida, que é a litosfera, com composições químicas diferentes, uma zona de transição do estado físico, então aqui é transição do sólido para o líquido, e o líquido, que é a astenosfera, submetida a diferentes temperaturas. Mais profundo, mais quente, mais superficial, menos quente. Essa diferença de temperatura associada à diferença de pressão, diferença de temperatura e de pressão, forçam o magma da parte inferior da astenosfera a subir. Porque quanto mais quente, menos denso. Então ele tende a subir. E o magma menos quente da parte superficial, ele é forçado a descer, porque quanto mais frio, ou menos quente nesse caso, mais denso, criando, então, um modelo, um sistema de circulação interna do magma na Terra, chamado de corrente de convecção. Então, corrente de convecção é o sistema de troca de temperatura em líquidos e gases, chamado de corrente de convecção. Existe na atmosfera, existe nos oceanos, existe numa panela de água fervendo, panela com água fervendo, e existe no magma dentro da Terra, que é a chamada corrente de convecção. Aí é que vem a grande sacada. Se a litosfera, ela literalmente boia no magma, que é a astenosfera, e o magma movimenta, dependendo do movimento que esse magma aqui fizer, automaticamente a litosfera vai movimentar junto. Portanto, tudo que a gente fala de dinâmica interna da Terra, dinâmica é movimento, do movimento interno da Terra, que é a corrente de convecção, reflete diretamente
nos movimentos que a litosfera produz. Então, a gente chega à conclusão de que a convecção, que nada mais é do que a diferença de temperatura e pressão no interior da Terra, essa convecção, ela tem como resultado o movimento da litosfera. Então, dependendo da rotação, repara que aqui está rodando, tá? A rotação das convecções, ela determina os movimentos da litosfera. Repara o que vai acontecer aqui. Se eu tenho a corrente de convecção girando nesse sentido que está aqui, e existem centenas de correntes de convecção na atmosfera, tá, pessoal? Cada uma rodando para um lado diferente. E na aula dessa semana, na aula de movimento divergente, vocês vão descobrir por que roda para um lado ou roda para o outro, tá? É o movimento divergente que determina isso. Então, a gente vai ter aqui a corrente de convecção. Se ela gira nesse sentido que está apontando aqui a setinha, significa que a litosfera que está sobre ela vai ser movimentada e empurrada para esse lado que está aqui, para a esquerda da tela de vocês. Porque se gira nesse sentido, essa rotação produz a força para a esquerda, que vai forçar a placa tectônica a movimentar para a esquerda. Se ela girar ao contrário, a placa tectônica vai movimentar ao contrário. Então, é o sentido de rotação da corrente de convecção que determina os diferentes movimentos da litosfera, ou também conhecido como tectonismo, ou também conhecido como movimentos das placas tectônicas. Portanto, é essa rotação que determina os movimentos das placas tectônicas. E aí, meu povo, eu paro de falar e faço a pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Até agora? Bruno, Oi. eu fiquei meio perdida quando você estava falando lá em cima da litosfera oceânica. Tipo assim, eu não entendi muito bem. Ela é uma parte diferente da litosfera continental ou elas estão juntas só em posições diferentes? Beleza. Elas estão juntas. Isso tudo aqui, tudo isso daqui, tirando o oceano, essa aguinha que está aqui em cima, tá? Essa parte sólida toda aqui, pretinha, ela vai compor a litosfera. Elas são uma coisa só, tá? A litosfera é uma coisa só. Só que em função da espessura, uma é mais grossa, uma parte dela está mais grossa, uma parte dela é mais fina. E em função da composição química, tudo é litosfera, mas por causa da espessura e da composição química, essa litosfera é dividida em duas. Só por causa do nome, tá? A gente vai dividir só a nomenclatura, porque tudo isso daqui compõe uma coisa só, tanto é que tudo é uma placa tectônica. Se isso daqui movimenta para a esquerda, por causa da corrente de convecção toda, tanto a litosfera oceânica quanto a continental movimentam junto. Elas não são separadas. A separação é só conceitual. Oceânica, composição e espessura. Continental, composição e espessura. Tudo litosfera, só que diferencia conceitualmente em função desses dois critérios. Mas tudo isso daqui é uma coisa só. É como se a litosfera oceânica e continental elas fossem soldadas uma na outra, compondo uma coisa só na Terra. Entendeu? Uhum, entendi. Beleza. E uma coisa, o que vai determinar essa composição química dela? É de onde que elas vêm? Tipo, É de a onde que elas vêm, quer litosfera, ver? Oi? Fala de novo. a litosfera continental, por ela vir da crosta, ela vai ter uma composição e a outra, por vir do manto, vai ter outra composição, é isso? Perfeito, sensacional. Tá. Como a oceânica vem do manto sólido, ela tem a composição do manto. A litosfera continental, como ela é a crosta, ela tem a composição da crosta, que são composições químicas diferentes. Sensacional. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Beleza. Bom, aí, se a gente entendeu agora a diferença conceitual entre litosfera, astenosfera, descontinuidade, o que é oceânico, o que é continental, diferença química e de densidade, e que as correntes de convecção determinam os movimentos das placas,
Como existem várias correntes de convecção na astenosfera e elas rodando para lados diferentes, significa que nós teremos, por consequência, diferentes tipos de movimentos das placas tectônicas. Existem, genericamente sim, em conjunto, dois grandes movimentos de placas tectônicas. Um é chamado de orogênese, que é o número 1 aqui, ó, orogênese, e existe o 2, que a aula inclusive já está gravada, será disponibilizada só na sexta-feira da semana que vem, chamado de epirogênese. A orogênese e a epirogênese estão diretamente relacionados às correntes de convecção, por isso diferentes tipos de movimento. Orogênese, de maneira bem simples, ela é conceitualmente dada pelo conjunto dos movimentos horizontais das placas. Como as placas tectônicas elas boiam na astenosfera, olhando esse desenho aqui, a placa está na horizontal. Quando ela movimenta para a esquerda ou para a direita, isso é um movimento de orogênese. Então, é o conjunto dos movimentos horizontais das placas tectônicas. Nas provas de vestibular, isso pode vir com vários nomes. Pode vir com o nome de orogênese, pode vir com o nome de movimentos horizontais, pode vir com o nome de movimentos orogenéticos. Tudo quer dizer exatamente ao mesmo fenômeno, tá? Que é o deslizamento, o deslize horizontal das placas tectônicas. E esse movimento de orogênese, pegando aqui o conceito, a etimologia da palavra, ouro, né? Ouro não, tá? Ouro quer dizer montanha. Gênese quer dizer formação. Então, conceitualmente falando, todos os movimentos horizontais das placas tectônicas produzem montanhas. Por isso que na aula de tempo geológico lá atrás, e isso vai se repetir em outras aulas, eu falei que no Brasil tem montanha, porque montanha é um relevo produzido por movimento horizontal de placa. Se no Brasil tem relevo produzido por movimento horizontal de placa, a gente pode falar que no Brasil tem montanha. A gente não tem montanha ativa, que é o caso dos dobramentos modernos das cordilheiras dos Andes da vida. Mas no Brasil existem montanhas antigas. Fiquem atentos a isso para o vestibular, porque é um conceito modificado há pouco tempo, tá? Alguns anos atrás, a gente falava que no Brasil não tinha montanha. De poucos anos para cá, os vestibulares já cobram esse conceito atualizado, falando que no Brasil tem montanha, porém não tem montanha ativa, montanha sendo formada. As montanhas brasileiras já foram formadas, são montanhas antigas, fruto dos movimentos horizontais. Beleza? E aí, quando a gente pensa nesses movimentos horizontais, o primeiro deles, porque são 3 grandes conjuntos das orogêneses, o primeiro deles, que é a aula de hoje, é a chamada convergência de placa ou movimento convergente puro e simples. Posso desembolar isso daqui ou vocês estão com alguma dúvida? Beleza. Então, tranquilo. Legal. Seguinte, então. Movimento convergente de placa tectônica. É o movimento de choque de placa, também conhecido como movimento destrutivo. Vocês vão ver daqui a pouquinho por que é um movimento destrutivo. Esse movimento convergente, ele se divide em 3 tipos. Movimento continente-oceano, oceano-oceano ou continente-continente. Porque tudo depende de qual tipo de placa tectônica ou tipo de litosfera entra em choque. Se é uma litosfera continental com uma litosfera oceânica, se são 2 oceânicas ou se são 2 continentais. Aí é que a gente vai precisar lembrar do que eu falei há 10 minutos atrás ou menos, da composição química e densidade, tá? Lembrando que está todo mundo boiando. Então, significa que aqui eu tenho uma placa continental, que é essa mais espessa, chocando com uma placa oceânica, que é essa mais fininha. Então, a gente vai ter movimento convergente entre essas 2 placas tectônicas. Só que eu acabei de explicar para vocês o seguinte: a placa tectônica oceânica, ela é uma placa tectônica mais densa do que a placa tectônica continental. Ela tem maior densidade por causa da sua composição química.
E a placa continental, ela é menos densa por causa da sua composição química. Beleza. Quando uma choca com a outra, e como elas boiam no líquido que é o magma, a tendência é que a placa tectônica mais densa, ela mergulhe em direção ao magma, porque se ela é mais densa, ela vai tender a afundar. E a menos densa vai tender a boiar um pouco mais. O resultado, então, é o mergulho da placa tectônica mais densa em direção ao magma, à astenosfera. O nome desse mergulho, os vestibulares adoram esse nome, tá? O nome desse mergulho recebe o nome de subducção. Ducção, galera, vem de dúctil, que é fazer fio. No nosso caso aqui, é fazer líquido, fazer magma, ficar viscoso. Então, é mudar de estado. Então, ducção é fazer o fio, fazer ficar líquido. E o sub quer dizer mergulhar, ir para baixo. Beleza? Então, é subducção. É a placa que mergulha para virar fio, para virar magma. Aí vem a sacada. Nesse processo de subducção, acontece, já que ela está indo em direção à astenosfera e aumentando a temperatura, acontece a fusão da placa, da litosfera. Fusão, placa, plata. Escrevi errado. A fusão da placa. Por que essa placa se funde? Porque na medida em que ela mergulha, que ela subducta, acontece o aumento da temperatura. E em função do aumento da temperatura, ela vai fundir. Ao fundir, significa que ela deixa de ser placa, litosfera, e vira magma. Por isso que o movimento é chamado de convergente ou destrutivo. Estamos destruindo a placa tectônica, fazendo da placa da litosfera virar magma ou astenosfera. Entenderam, pessoal? Tranquilo, né? Então, subducção, movimento convergente ou destrutivo. A parte que fica por cima, que é a parte menos densa, dá-se o nome desse relevo formado, porque quando uma placa bate na outra, minha mão aqui, ó, uma delas vai subductar, vai mergulhar, e a outra fica por cima. Só que existe atrito entre elas. Por causa desse atrito e por causa da força, essa placa que fica por cima, ela dobra, ela amassa. Então, vai bater, subducção e amassar. Esse amassado, nós damos o nome de dobramento. Como esse dobramento que está aqui, ele está ativo, porque o movimento tectônico que eu estou desenhando aqui, ele está acontecendo agora, neste momento, ele é chamado de dobramento moderno. No Brasil, nós temos os dobramentos antigos, os não ativos mais. E aqui nesse exemplo, a gente tem um dobramento moderno, um dobramento ativo. Para dar exemplo que os vestibulares cobram, o dobramento moderno resultante do choque de uma placa continente-oceano, hoje no mundo, talvez o mais famoso deles, é conhecido como Cordilheira dos Andes. Um outro nome que a gente pode dar também, outro nome não, um outro exemplo que a gente pode dar também, são os Alpes europeus, as cadeias alpinas da Europa. Inclusive, alpino, é um tipo de dobra produzido pelo movimento convergente. Então, a Cordilheira dos Andes, placa oceânica com placa continental, os Alpes europeus, placa oceânica, mar Mediterrâneo, com a placa continental, que é a placa euroasiática. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Ou ficou alguma dúvida nessa explicação? Por mim tá tudo bem, Bruno. Tá tranquilão? Beleza? Todo mundo entendeu? Subducção, o processo todo? Entendendo. Então, legal, beleza. Aí agora a gente vai partir para entender os outros movimentos, que seguem mais ou menos a mesma lógica, então a gente consegue mais rapidinho. Quando a gente tem o contato de duas placas oceânicas, beleza? Vai acontecer também a subducção. Também acontece o movimento de subducção. Só que nesse caso, as duas placas oceânicas, elas têm a mesma densidade, a composição química é a mesma. Quando a densidade é diferente, beleza, a mais densa mergulha, subducção, show de bola. Só que quando a gente tem a mesma densidade, o que vai justificar o processo de subducção? Aí entra um outro critério. Quando a densidade é igual, a placa tectônica com a maior velocidade,
é a placa tectônica que vai subductar. Beleza? E o que determina a velocidade de uma placa tectônica? A sua massa, que está vinculada, já que a densidade é a mesma, ao seu tamanho, e a velocidade das convecções embaixo. Então, quando a densidade é diferente, a subducção ou o soerguimento, quem fica por cima, depende da densidade. Quando a densidade é igual, depende da velocidade. Aí vai ter a subducção. Forma-se também, igual no primeiro exemplo, o dobramento. Também um dobramento moderno, tá? Porque está ativo, eu não vou escrever moderno. E o grande exemplo no mundo hoje desse movimento convergente oceano-oceano é o Japão, a cadeia montanhosa do Japão. O Japão, para ter uma ideia, há mais ou menos 20 milhões de anos atrás, o Japão não existia. Ele era uma cadeia de montanha no fundo do oceano, ele estava começando a subir. Por isso é moderno, porque 20 milhões é muito jovem. Hoje em dia, o Japão é uma ilha oceânica que, na verdade, ele é o topo de uma cadeia montanhosa de um dobramento moderno, cuja origem está no movimento convergente de duas placas oceânicas. Então, lá no Japão, por exemplo, a galera mora, o país inteiro, no topo de uma grande montanha. E aí o Japão ele é um arquipélago, são várias ilhas, que, na verdade, são vários picos, vários topos da mesma montanha, que saíram, que extravasaram do oceano, formando o país Japão. Beleza? É um outro exemplo de movimento convergente oceano-oceano. Dúvida? Eu não entendi porque a mais rápida que vai subir, fazer a subdução. Porque ela é a placa que tem mais força. Ela está com maior velocidade. Se ela é a placa... Deixa eu colocar aqui para carregar o celular. Beleza. Parou de compartilhar, gente, a apresentação? Não, né? Voltou. Se ela é a placa que vai com maior velocidade, significa que ela tem mais força. A placa que tem mais força, ela consegue vencer a pressão interna da Terra, que a pressão é muito forte, e ficar por baixo da placa que tem menos força. Porque para poder mergulhar, para fazer a subducção, a força empregada tem que ser muito alta, porque imagina a pressão que existe dentro da Terra do magma querendo sair. Para você conseguir entrar nesse magma aqui, tem que ser uma força muito grande. Aqui é produzida pela convecção e pela densidade, que ajuda nesse mergulho. Aqui é produzida só pela convecção. Então, a placa que tiver maior velocidade é a placa que vai ter mais força para poder entrar na Terra, para poder entrar na astenosfera e no magma. A placa com menor velocidade ela tem menos força, então ela não consegue entrar. Aí ela fica por cima. Expliquei? Entendi, só tem outra pergunta. Se ela vai fazer a fusão da placa depois da subducção, tipo assim, não vai mais existir a placa, né? Então, nunca mais vai poder ter um movimento de placa nesse lugar? Normalmente essa pergunta aparece, o Matheus, rapidão, tá? Daqui a pouco eu te respondo. O Matheus perguntou lá no chat. É o seguinte, a placa tectônica ela mergulha subducta. Só que a gente tem a imagem que é assim, ó, bateu uma na outra. A subducção ela vai acontecer assim. A galera acha que ao bater a subducção acontece e acabou. Na verdade, a placa tectônica choca, o atrito que existe entre elas é muito grande. Então, o movimento de subducção, esse mergulho da placa tectônica aqui, ele acontece em média de 2 a 3 centímetros por ano. Isso daqui é a média de velocidade de uma subducção. 2 a 3 centímetros por ano. Porque como tem um atrito, o movimento ele é extremamente lento, na média, tá? 2 a 3 centímetros por ano. Só que enquanto essa placa choca com essa e mergulha e vai tendo a subducção de 2 a 3 centímetros, significa que essa placa aqui, ó, ela está separando de alguma outra. Por isso que a aula que vocês vão assistir a partir de hoje, que está disponível lá, ela é importante para entender o conjunto da obra. E na sexta-feira da semana que vem a gente vai falar do conjunto da obra desses movimentos. Então, quando essas placas se separam, porque uma placa não corre atrás da outra, tá? Então, ou é convergente ou é divergente. O magma ele vai sair aqui, ele vai extravasar nessa fratura que se forma, nessa abertura, e ele vai colando nessa placa tectônica aqui, na medida em que ela mergulha. Então, ela mergulha na subducção de 2 a 3 centímetros por ano, só que forma mais placa tectônica aqui pela saída e solidificação do magma. Então, esse movimento tectônico, entre aspas, ele vai continuar existindo para sempre, porque a placa ela funde, ela desaparece, vira magma, mas ela se forma normalmente ou novamente na sua outra borda. Entendeu? Ô, Bruno, Oi.
Mas essa formação é outro tipo de movimento, não que são os construtivos e divergentes? Ou não? Perfeito. É exatamente. Então, uma mesma placa, Gabi, ela forma numa borda dela, ela tem um movimento convergente ou destrutivo, e na outra borda dela, nesse exemplo, ela tem um movimento divergente, volta a frase, tá? É um movimento convergente ou destrutivo, e aqui ela vai ter um movimento divergente ou construtivo. Na mesma placa, a gente pode ter esses dois movimentos acontecendo, um em cada borda dela. E, tipo, então, o único jeito, sei lá, da Cordilheira dos Andes desaparecer fosse se a rotação fosse para o outro lado. Exatamente. Se mudar o sentido de rotação da corrente de convecção, aí a Cordilheira dos Andes, ela pararia de existir como dobramento moderno. Ela continuaria existindo como dobramento, porque ela já foi formada assim, igual aqui no Brasil, tem os dobramentos, mas ela não seria mais moderna, porque esse movimento aqui pararia de existir se a convecção rodasse ao contrário. Entendi. Beleza? Obrigada. De nada. Pessoal, só respondendo o Matheus aqui, que ele ficou para trás, ele pergunta assim, ó, não existe um negócio que o Japão vai deixar de existir num futuro distante? Ele pode deixar de existir, sim. Por quê? Porque no Japão, quando a placa tectônica mergulha, assim como acontece aqui nessa subducção, a pressão interna da Terra aumenta, porque a gente está introduzindo mais material aqui, né? Na subducção, o material que entra, ele é cada vez mais intenso, ele é cada vez maior. Em função dessa entrada desse material e a pressão interna aumentar, o magma ele entra na placa tectônica aqui nas fraturas e produz vulcanismo. Aqui e aqui isso também acontece. Tá? Lá na Cordilheira dos Andes tem vulcão ativo. Lá no Japão tem vulcão ativo. Em função desse processo de vulcanismo, dependendo da pressão interna, isso já aconteceu na história da Terra, esse dobramento moderno ele pode literalmente explodir, tá? Dependendo da pressão interna contida nesse movimento convergente no processo de vulcanismo. Então, é muito difícil de acontecer, é impossível prever esse tipo de fenômeno, mas pode vir a acontecer. Pode acontecer no Japão, pode acontecer na Cordilheira dos Andes, pode acontecer nos Alpes europeus, pode acontecer nos Estados Unidos, que tem lá as rochosas norte-americanas. Então, todo lugar que tem vulcanismo, esse tipo de fenômeno pode acontecer, tá, Matheus? Beleza. Mais alguma dúvida, meu povo? Foi? Legal. O terceiro tipo de movimento convergente, ou o terceiro tipo de borda, tá? De movimento convergente, aqui é borda continente-oceano, borda oceano-oceano, aqui é borda continente-continente. Nessa borda continente-continente, igualzinho no do oceano, elas têm a mesma densidade e terão velocidades diferentes. Só que repara o seguinte, nesse movimento não tem subducção. Repara que eu não desenhei a placa mergulhando. Por quê? Repara o seguinte, a placa oceânica, minha mão aqui, ó, duas placas oceânicas, ela é mais fininha. Para ela vencer esse atrito que existe entre meus dedos aqui, ó, quando uma encontra com a outra, para vencer esse atrito e mergulhar, é mais fácil, porque ela tem uma espessura menor, 5 quilômetros. A placa continental, a espessura é de 150 quilômetros, então o choque é esse daqui. Para acontecer a subducção, imagina o atrito que tem aqui, está uma batendo na outra, o atrito é gigante. Para uma vencer esse atrito aqui, ó, deslizar e fazer a subducção, é impossível em função da espessura. Então, o que acontece em placas continentais é que uma bate na outra, só que nenhuma das duas vai fazer o processo de subducção. O resultado é que, quando não tem a subducção, igual está mostrado aqui, ó, nós temos na prática a obducção. A obducção é o movimento convergente, só que sem o mergulho. Então, obducção é a convergência sem o mergulho. Uma placa tectônica vai ficar amassando, empurrando a outra em função desse choque, desse atrito gigante entre elas. Uma delas, a mais veloz, a com maior velocidade, tende a ficar um pouco para baixo, entrar na outra por baixo, e a de menor velocidade tende a ser a placa que vai soerguer, que vai cavalgar sobre essa de maior velocidade. Nesse processo, nós também temos a formação dos dobramentos, igualzinho todos os outros, beleza? E o grande exemplo desse dobramento formado de placas continentais é a grande cordilheira do Himalaia, onde tem o Everest.
que é o ponto mais alto do planeta Terra, a maior altitude do planeta Terra, que é o Himalaia, é o contato de 2 continentes. Para vocês terem uma ideia, a placa da Índia, que é a placa indo-australiana, é a que tem a maior velocidade, e a placa da China, já que o Himalaia está entre Índia e China, que é a placa euro-asiática, é a que tem a menor velocidade. E aí, nesse choque, a gente tem a formação do Himalaia. Repara um detalhe no desenho. Eu coloquei aqui o vulcanismo, fruto da subducção e do aumento da pressão interna. Aqui, vulcanismo, fruto da subducção e do aumento da pressão interna. Aqui não tem. Os vulcões ativos no Himalaia são raríssimos, porque como não tem subducção, não aumenta a pressão interna para poder forçar a saída desse magma. Então, quando tem subducção, o vulcanismo ele é mais presente. Quando não tem subducção, é muito mais um relevo de dobramento do que o fenômeno vulcânico. Dúvida? Foi? Ô, Bruno, Oi. eu não entendi muito bem. Tipo assim, a placa com maior velocidade, ela vai meio que ficar amassada para dentro da com menor velocidade? É isso que eu não entendi, tipo, Exatamente. porque ela não Imagina que sofre seja assim, ó, subdução. tá? Oi? Porque ela não sofre subdução, então como que ela vai ficar para baixo? Isso. O que vai acontecer? Deixa eu imaginar aqui, tá? Imagina que sejam 2 placas tectônicas, tá? Essas duas aqui, ó. Beleza? 2 placas. Uma bate na outra. Só que essa daqui tem maior velocidade, que é a da Índia. Essa daqui tem menor, que é a da China. Ao bater, vai fazer isso daqui, ó. E essa daqui vai subir em cima da outra, sem acontecer a subducção. Porque a subdução é quando choca e mergulha. Essas duas aqui vão bater e essa daqui vai subir. Deixa eu virar a mão assim, ó. Bateu e essa daqui vai subir nessa. Entendeu Com como é que é? menor Então, velocidade? essa fica mais por baixo e essa fica por cima. Oi? A com menor velocidade que vai subir? A com menor velocidade sobe e a com maior velocidade fica por baixo dela. Então, vai fazer assim, ó. Bateu, faz isso, dobra e uma fica por baixo da outra. Sem haver subdução, porque as densidades são iguais. E a estrutura aqui, ó, ela é muito grossa. Então, uma parte de uma vai mergulhar e a parte da outra vai ficar por cima. Vai mergulhar assim, vai ficar por baixo, né? E a parte da outra fica por cima. Não sei se deu para entender com a minha mão aqui, não, minha Eu acho que deu. didática. Eu acho Entendeu, que mais ou menos? deu. Uhum. Beleza. Mais alguma, gente? Legal. Aí, nós teremos, fruto desses movimentos tectônicos convergentes, algumas consequências. A primeira, a formação de dobramentos modernos, também conhecido como um relevo dobrado, amassado. A gente tem uma aula, sem ser semana que vem, na outra, já gravada, falando só desse tipo de relevo, tá? Que é um relevo dobrado. Nós temos como resultado a ocorrência de terremotos, porque os terremotos eles são fruto de qualquer movimento da litosfera. Qualquer movimento de placa é chamado de terremoto, ou abalo sísmico, ou sismos, tá? São sinônimos. Então, vai formar terremoto. Quando o movimento é convergente, a gente soma a força de 2 placas batendo uma na outra. Então, normalmente, esses terremotos são chamados de terremotos fortes. O que é um terremoto forte? É aquele que, na escala Richter, ele tem intensidade superior acima de 7 graus. Na famosa escala Richter, que é a escala, resumindo a história, que mede a vibração da litosfera. Então, a gente soma as 2 forças e os terremotos normalmente são muito fortes. Praticamente todos os terremotos muito fortes que a gente tem notícias são de movimento convergente. Tá? Tem outros movimentos que dão terremoto forte também, a aula já está disponível a partir de hoje, que é o movimento tangencial, que é quando a placa só desliza assim, ó, paralelo. Tá? Uma terceira consequência, que eu já falei também, é o vulcanismo. O vulcanismo ele é fruto da subducção, que eu já falei, só estou registrando agora, que aumenta a pressão interna da Terra, e esse aumento da pressão interna força o extravasamento, beleza? Aumenta a pressão interna da Terra, da astenosfera.
e aí força o extravasamento magmático. Tanto é que ainda bem que tem vulcão ativo, que tem vulcanismo, porque se não existisse, a Terra já teria explodido, porque a pressão interna é muito grande, então ela tem que aliviar essa pressão nos processos de vulcanismo. E, por último, a gente aprofunda nisso depois, a ocorrência de um relevo chamado de fossa oceânica. Repara o que vai acontecer. As fossas oceânicas, elas são o oposto do dobramento moderno. O dobramento, ele sempre é o relevo mais alto, né? A fossa oceânica, ela é formada no movimento convergente, sempre quando tem oceano, porque é fossa oceânica, então vai ser continente, oceano, oceano, oceano. Viaje no desenho aqui, vê se vocês conseguem enxergar. A fossa, ela está localizada exatamente no contato das placas onde acontece a subducção. Repara que nos dois contatos eu tomei o cuidado de fazer o desenho com um valezinho, com um Vzinho no contato entre esses dois encontros, nos dois desenhos. Isso daqui, esse relevo, é o que nós chamamos de fossa oceânica. É sempre a parte mais profunda do oceano. A fossa oceânica mais funda que tem é chamada Fossa das Marianas, fruto da formação do Japão em movimento convergente lá no Oceano Pacífico, e ela tem mais ou menos 11 quilômetros de profundidade. Do nível do mar para baixo, 11 quilômetros de profundidade, que é fruto desse contato, porque as placas tectônicas vão se chocar, essa que mergulha, ela vai mergulhar, e essa que fica por cima forma o dobramento. Esse valezinho aqui, onde uma encontra com a outra, é onde a gente tem a maior profundidade do oceano. O oceano está aqui em cima, uma chocou com a outra e subductou o vale chamado de fossa oceânica. Então, movimento convergente, destrutivo pela subducção e a fusão da placa, vai ser continente-oceano, oceano-oceano, continente-continente, formando dobramentos, genericamente, terremotos fortes, genericamente, vulcanismo, sempre onde tiver subducção pelo aumento da pressão interna e o extravasamento, e a fossa oceânica, de novo, onde tiver subducção. Ficou alguma dúvida, meu povo? Ô, Bruno, e os tsunamis? O tsunami, ele é fruto do terremoto. Então, o tsunami é quando um terremoto forte, sempre terremoto forte, ele propaga em direção ao oceano, produzindo as tsunamis. Então, deixa eu puxar uma setinha aqui, já que você perguntou. Esses terremotos fortes, quando eles se propagam no oceano, eles produzem tsunamis, que são as ondas gigantes, fruto de terremotos, que acontece sempre onde os terremotos são mais intensos e tem placa oceânica. Então, por exemplo, na Indonésia, que tem um tsunami famosão, que matou quase 300 mil pessoas lá em 2004, a gente teve um movimento convergente entre placas oceânicas. No Japão, há 10 anos atrás, teve tsunami que deu problema na usina nuclear, placas oceânicas com terremoto forte. Sempre 7, 8, 9 graus na escala Richter. Beleza? Na aula da sexta-feira que vem eu vou falar de tsunami de novo, tá? Ficou alguma dúvida, meu povo? Ficou tranquilo?